O refinamento do backlog do jeito certo. Hoje vamos falar do refinamento do backlog do jeito certo. Uma oportunidade ímpar de melhorar continuamente que boa parte das equipes tem e não conseguem aproveitar é o refinamento do backlog, pois na maioria das vezes é negligenciado e tratado como uma atividade de caixa de seleção, apressada, pouco clara e perdendo a oportunidade real de preparar o sprint para o sucesso. Apresentamos a seguir uma sugestão de agenda de refinamento do backlog simples e que pode ser adotada com qualquer equipe para transformar tais sessões em momentos poderosos de alinhamento e clareza. 1. Revisar o trabalho planejado para o futuro, priorizando e alinhando os itens mais valiosos para a próxima sprint, pois estamos construindo o que é mais importante e gera mais valor para o negócio. 2. Esclarecer dúvidas e discutir propostas, criando espaço para perguntas, promovendo a colaboração e quebrando suposições, porque nenhuma confusão deixada pendente pode permanecer. 3. Estimar, dimensionar e priorizar histórias de usuário, adotando a técnica INVEST e a estrutura dos 3 Cs: cartão, conversa, confirmação, para dimensionar o trabalho com confiança, pois o planejamento da sprint deve ser fácil após adotar essas ações. 4. Definir todos os critérios de aceitação, pois os critérios documentados e combinados são melhor do que os critérios assumidos por achismo. Devemos definir colaborativamente o que é sucesso, sem deixar brechas para surpresas desagradáveis ao longo das revisões. Os critérios de aceite de cada história de usuário devem ser meios de confirmar que o comportamento de uma determinada funcionalidade está sendo atendido com as regras de negócio que foram desenvolvidas. São os critérios de aceite que nos dizem quando uma história de usuário está pronta para ir para a produção. A técnica INVEST. Para termos uma boa história de usuário, devemos fazê-la com uma característica INVEST. Ou seja, para escrevermos histórias de usuário mais adequadas o possível, devemos ter em mente as seguintes características. Independente. A independência entre as histórias de usuário nos facilita priorizar e estimar o esforço de desenvolvimento. Negociável. Deve ser possível de renegociação para responder melhor às mudanças. Valorosa. Deve gerar valor ao negócio do usuário. Estimável. Deve ser possível determinar o tempo e esforço necessário para entregá-la. Simples. Deve ser pequena para caber em um único sprint. Testável. O sucesso no teste é que vai garantir que a história de usuário foi desenvolvida corretamente. A estrutura dos 3 Cs: cartão, conversa, confirmação. A estrutura dos 3 Cs das histórias de usuário é composta por cartão, conversa e confirmação. Trata-se de uma abordagem proposta por Ron Jeffries em 2001. O cartão, seja ele físico ou virtual, é uma descrição concisa da história de usuário, usada para planejamento e estimativa. O propósito de limitar o espaço disponível na hora de descrever uma história de usuário é lembrar aos membros da equipe do que se trata o requisito e algum meio de identificar a mesma. Normalmente, a história possui um título de fácil associação e um identificador único que serve de fácil indexação para buscas e agrupamento de histórias de usuário por meio de funcionalidades, épicos, sprints e etc. A conversa, baseada em um dos 12 princípios do Manifesto Ágil, diz: o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. É uma discussão com a equipe para detalhar a história de usuário, um brainstorming de soluções, construção de um entendimento compartilhado. A confirmação estão englobadas diversas atividades que podem ocorrer, tais como
o desenvolvedor ler um determinado requisito e avaliar o sistema e sanar possíveis dúvidas junto ao Product Owner. A abordagem dos 3 Cs é uma prática eficaz para criar histórias de usuário na abordagem de projetos ágeis, pois melhora a comunicação entre a equipe e as partes interessadas, garante a implementação correta das funcionalidades, proporciona a entrega de um produto que realmente resolva problemas e agregue valor aos usuários. Finalizando. Economizamos muito tempo durante as sessões de refinamento ao abordar ambiguidades antecipadamente. Isso nos auxilia a manter um backlog bem organizado e priorizado, nos garantindo prontidão para o planejamento do sprint. Assim seremos realmente ágeis. Refinar o backlog não é apenas sobre a preparação do backlog, é sobre criar entendimento compartilhado e preparar nossa equipe para entregar valor real. Até a próxima aula!